Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida, da Nexto, e a gente está aqui para mais um episódio, 12º do nosso podcast What's Next. E dessa vez a gente está aqui recebendo como convidado o Thiago Liguori, que é médico, é CMO na Pipo. E, Thiago, primeiro, brigadão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, conversar um pouquinho mais sobre o mercado de saúde, perspectivas para o futuro. Tenho certeza que a galera que está ouvindo aqui vai aproveitar muito desse conteúdo. Legal, Lucas. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre saúde, inovação, tecnologia. É um mercado que tem crescido muito. Eu acompanho também há muito tempo o trabalho da Nexto, Internet das Coisas e como é que a gente conecta todos esses devices. Eu sou médico cardiologista, né, diretor médico da Pipo, e estou animado para o nosso papo hoje. Boa. Então, obrigado mais uma vez. Cara, como a gente faz aqui de costume, a gente gasta uns minutos aqui do papo para que a galera também conheça um pouco mais da sua trajetória, de onde você veio, onde você estudou, o que te trouxe aqui para a Pipo hoje, mas você tem uma extensa carreira aí no setor de saúde, também na assistência há bastante tempo. Terminou seu doc, depois foi para a área de negócios e é um LinkedIn Top Voice, viu, galera? Então sigam lá o Thiago nas redes sociais, no LinkedIn. Boa. É um cara que está assim, rotineiramente produzindo conteúdo de altíssima qualidade para a audiência aí, principalmente no mercado de saúde, tecnologia. Então, cara, conta um pouquinho para a galera da sua trajetória até aqui e daí a gente emenda para as pautas que a gente trouxe. Fechado? Show de bola, Lucas. Boa. Vou tentar fazer um breve resumo aqui. Eu me formei em medicina em 2009, na Faculdade de Medicina de Santos, e desde então a minha carreira evoluiu com duas frentes ali, meio que correndo em paralelo, que é muito a parte assistencial e a parte de gestão em saúde. E aí, para poder falar sobre essa segunda parte, eu vou dar alguns passos atrás também. O meu pai, ele é médico cardiologista, médico cirurgião cardíaco, e ele tinha um hospital aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na Moca. E eu, quando era pequeno, para você ter noção, isso aqui eu estou falando com 3, 4, 5 anos de idade, eu costumava brincar com os meus brinquedos embaixo da mesa do meu pai enquanto ele fazia atendimentos, né, de saúde no hospital. Sim. Então, eu acabei me expondo a toda essa parte de como é feita a gestão de um hospital. Isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha idade adulta, até a gente eventualmente vender o hospital alguns anos atrás por um grupo. Tá. Então, isso já me expôs de uma forma muito precoce a coisas que são rotineiras de um hospital. Como negociar medicamentos com fornecedores, como receber um médico auditor da operadora de saúde, serviço de compras, como cuidar dos pacientes, como entender esse grupo de pacientes que está internado, previsão de alta, taxa de ocupação, taxa de no-show. Então, são coisas que fazem parte da minha vida há muitos anos. Então, voltando agora para 2009. Então, me formei médico na Faculdade de Medicina de Santos e fui para a área de cardiologia. Fiz residência em clínica médica, no SUS, e fiz residência de cardiologia no Hospital Sírio-Libanês, que foi um lugar que eu aprendi muito sobre marketing médico, saúde dos pacientes, atendimento de alta complexidade. Então, eu trabalhei durante alguns anos por lá e consegui ter essa experiência. Eu fiz parte da equipe do Dr. Roberto Calil Filho, que é um cardiologista super renomado. Aprendi muita coisa com ele também. E depois segui meu caminho na assistência, né? Atuando em alguns hospitais. Então, atuei durante muitos anos no Hospital Samaritano, que é um hospital que eu atuei como cardiologista. Tinha meu consultório ali em frente ao hospital, meu consultório particular. Até você falou do LinkedIn, eu vou soltar um post em breve agora falando sobre como eu abri um consultório e quebrei um consultório de cardiologia em alguns anos. Quebrou mesmo? Quebrou. Né? Eu fazia alguns atendimentos particulares por lá, investia algum dinheiro e no final não deu certo. Tá. Né? Acho que é importante compartilhar também não só o sucesso, mas as coisas que deram errado também. Sim. E aí, nessa jornada, eu comecei desde meados de 2015, 2016, a ter um foco muito grande para a parte de gestão e inovação em saúde. Então, comecei a me envolver com grupos como o Cubo, por exemplo, né? O Thiago Júlio é uma grande inspiração, já esteve aqui com você no pod também. Com a gente. E comecei a me envolver com essa área e fazer alguns trabalhos meio que de freela para startups, né? Naquela época. Então,
ajudando com alguns projetos, pesquisa, conectar com pacientes, conectar com hospitais, e fui evoluindo e comecei a mergulhar nessa área de inovação em saúde e startups. Trabalhei durante alguns anos. Essa parte eu não conhecia. Não? Não sabia, não. Não, vou mandar até um abraço aqui para Lívia Cunha. A Lívia Cunha ela me abriu muitas portas na parte de inovação. Foi uma das primeiras startups que eu tive alguma atuação próxima. Eu toquei um projeto com ela dentro do Samaritano, olhando para adesão medicamentosa. Tá. Então foi uma das primeiras... Que é um super desafio na saúde até hoje. Exato. Né? Ali com a Cuco. Então foi um trabalho super legal. E em paralelo ao que eu estava fazendo com inovação e gestão em saúde, eu também trabalhava na parte assistencial e fiz o meu doutorado na USP, né? Ali no Hospital das Clínicas. Então, olhando muito para pacientes oncológicos que tinham disfunção cardíaca secundária à quimioterapia. Então, eu sempre tive ali, desde 2015, 2016, essa atuação muito híbrida, né? Quase binária. Então, assistencial, gestão e inovação. Até eu fazer uma virada de chave em 2020, entrei para ficar full time como diretor médico na Pipo Saúde e estou lá até hoje, estou há 4 anos, super feliz, com vários desafios interessantes. E para quem não conhece a Pipo, né, é uma corretora e gestora de benefícios em saúde para empresas. Então vai desde plano de saúde, odontológico, seguro de vida, benefício fitness como o Gympass, benefício de saúde mental como o Vitudes and Club. E a gente apoia as empresas a como contratar e gerir seus planos de saúde e também com braço de atendimento em saúde. Que legal, resumão bem geral aí. Cara, e eu acho que sim, a gente teve alguns convidados aqui que conseguiram fazer esse shift, assim, tipo, de sair do assistencial, né, profissionais médicos principalmente, e foram para a gestão, né? E aí eu vi aqui também na tua trajetória, você acabou estudando muito sobre gestão, sobre tecnologia, enfim. Conta um pouquinho em que momento que você falou assim, poxa, eu acho que faz sentido eu olhar para a gestão, para a estratégia, porque no final do dia você deixa um pouco a assistência do dia a dia de lado, não é exatamente de lado, mas é diferente de estar no dia a dia de um hospital, né? Então, assim, ou do consultório. Conta o que aconteceu na cabeça, qual que foi a mudança de chave que aconteceu. Legal, Lucas. Acho que um dos motivos que me motivou para caminhar para a área de gestão, um dos principais é já ter um background na área. Então, sabe quando você está naquela aula na faculdade que tem um tema diferente e aí o professor pergunta uma coisa e você fala, cara, eu sei tudo que ele está falando, eu já conheço, Sim. Não só na teoria, muitas vezes, mas na prática também. Então, o fato de fazer parte de uma família que vivia gestão em saúde, gestão hospitalar, me deixou um passo à frente. E até vou fazer um quote aqui, tem um youtuber conhecido que é ex-médico chamado Ali Abdal, e ele fala muito sobre a sua vantagem desleal. O que isso quer dizer? Todo mundo tem alguns features ou algumas características ou habilidades que te colocam um passo à frente em algumas situações. É verdade. Então, eu percebi que eu tinha essa habilidade de, primeiro, gestão em relação a hospitais e clínicas, mas em comunicação também, em escrever, interagir com as pessoas, ser mais sociável. E eu fui começando a pegar essas características e entender onde eu posso usá-las para me beneficiar mais como carreira. E o que eu percebi, Lucas? Dentro da assistência, isso não era um diferencial para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu estudei inglês durante muito tempo, fiz intercâmbio, me aperfeiçoei, fiz provas de habilitação de inglês e tal. E eu olhava para minha rotina de segunda a sexta e eu pensava assim, tudo bem, eu tenho essa habilidade. É um grande diferencial. Onde eu estou usando ela na minha rotina de segunda a sexta-feira? Não era uma ferramenta do teu dia a dia, né? Eu não usava no dia a dia. Então, eu comecei a olhar isso e isso foi gerando um diferencial para eu tentar fazer essa mudança de carreira para a área de gestão. Uma outra coisa também, outras 2 coisas foram mais significativas nesse movimento de carreira, e a gente já entra nos tópicos aí também de saúde, mas fechando essa parte do meu histórico. Eu entrei no MBA da GV e eu sou um dropout. Eu abandonei o curso de MBA da GV. Por quê? É um curso ótimo, com professores super capacitados, mas eu senti que não estava dando esse olhar de inovação que eu queria, de tecnologia. Então, eu fiquei durante 6 meses, saí, falei, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não é gestão, é alguma outra coisa que eu quero fazer? E eu fiz uma pós-graduação da Universidade de Stanford, chamada Ignite, que é um programa de empreendedorismo e inovação. E aí, cara, depois desse momento, assim,
foi uma virada de chave muito importante para a minha carreira em saúde. Me conectei com várias pessoas, inclusive com a minha sócia, que é fundadora da Pipo, que é a Manuela Mitchell, né? Ah, você conheceu a Manu lá. Foi lá. Ah, legal. Stanford é a meca, né? Assim, e esse programa é super famoso. Depois eu quero Claro. alguns toques. Cara, assim, eu acho que para começar um pouquinho dos tópicos aqui, eu acho que esses últimos 4 anos que você está trabalhando com gestão em saúde, você deve ter olhado vários desafios e ao longo desses 4 anos, muitas das coisas aconteceram na saúde. A gente teve pandemia no meio, tal, uma série de episódios acontecendo que estressaram ainda mais o nosso sistema de saúde, né? E a gente até, quando a gente tá fora conversando, a gente fala muito sobre gestão, modelos de saúde, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Como é que são as perspectivas que vocês têm hoje, e aí que você tem enquanto executivo em relação ao mercado de saúde? Você acha que a gente, de fato, evoluiu nesses últimos 4 anos no sentido de buscar modelos mais eficientes, com menores custos, olhando de fato resolutividade, desfecho e tal, aquele grande tema de saúde baseada em valor? A gente está caminhando nessa direção, os modelos estão sendo aperfeiçoados, ou vocês já, assim, pela experiência dos últimos 4 anos, estão vendo, cara, tá muito lento, a gente fez alguns progressos, mas a gente teve evoluções também em algumas áreas. Como é que tá a perspectiva e a cabeça de vocês olhando para o futuro? Boa. Ótimo ponto, Lucas. Modelos de remuneração. Acho que é um dos maiores desafios da saúde das últimas décadas, tá? Principalmente quando você fala em saúde baseada em valor, isso é um modelo criado pelo Michael Porter, professor de Harvard em 2007, e que quando ele falou sobre isso e mostrou toda essa tese, todo mundo achou que, assim, em cerca de 5 anos ia mudar completamente a saúde. Só que, infelizmente, isso ainda não aconteceu. É um formato de modelo de remuneração que, na teoria, funciona muito bem, mas não se traduziu para a prática ainda. E acho que existe muita confusão no mercado sobre o que é modelo de saúde baseado em valor e o que não é. E para falar isso, eu vou te dar alguns exemplos. Uhum. O modelo hoje, que é o modelo que acontece em 90% ou mais dos estabelecimentos de saúde no Brasil hoje, é o fee-for-service. Né? O fee-for-service tradicional é o que a gente conhece como conta aberta. Tá. Então, o Lucas passa no pronto-socorro, ele está com uma enxaqueca, tudo que você fizer lá dentro vai ser faturado 1 a 1. Você fez uma consulta, fatura R$200. Você fez uma dipirona, fatura mais X reais. Você fez um Buscopan, fatura mais tantos reais. É uma conta aberta, teoricamente limitada. Isso vai sendo faturado. Isso gera uma série de incentivos perversos pelo lado do prestador, porque quanto mais ele faturar, mais ele ganha. Independente se a sua enxaqueca efetivamente melhorar ou não, ou se depois da sua enxaqueca você tiver outros episódios. Pelo contrário, quanto mais episódios de enxaqueca você tiver e voltar lá, teoricamente o faturamento dele só aumenta. Então, esse é o modelo ainda muito usado no Brasil, do fee-for-service, conta aberta. Outro modelo também que tem ainda a linha do fee-for-service, mas já olhando para um modelo de remuneração por valor, pacote. Uhum. Então, o Lucas vai no pronto-socorro, ele passou lá, se não tiver nada de complexidade, for um caso simples, a operadora vai pagar R$300, independente do que for feito. É um pacote. Dentro disso, o hospital tem que fazer uma consulta médica, tem que aplicar medicamentos, tem que pagar pelo equipo, pelos conectores, tudo, o tempo de estadia que você tem lá até X horas, por exemplo. Em muitos lugares, até 6 horas. Quando é uma estadia mais longa, até 12 horas. Tá. Outros modelos, DRG, Diagnosis Related Groups, DRG. Nesse modelo é o seguinte, você tem, o Lucas tem um CID de enxaqueca, cefaleia tensional, por exemplo. Então, a operadora vai pagar, a instituição pagadora vai pagar por CID. Então, esse CID eu vou te dar tantos reais para cuidar dessa pessoa durante esse período. Aí você já começa a ver um interesse e um equilíbrio melhor de interesses entre o pagador e o prestador. Uhum. E o paciente no meio de tudo isso. Outro exemplo, bundle, que a gente falou, que são os pacotes. E aí, mais um exemplo, antes de falar do Fee for Value, Capitation. Uhum. É um modelo no qual o Lucas ele tem uma artropatia de quadril, uma doença no quadril, e ele vai ser acompanhado durante X meses numa clínica ortopédica. E independente do que for feito, o valor é fixo. Isso tem que incluir consultas médicas.
se você tiver que fazer uma infusão para melhorar a dor, se você fizer exames de sangue, exames de imagem, tudo isso, teoricamente, está dentro de um pacote. Algumas instituições fazem a cirurgia por fora ou dentro do pacote, pode variar. E aí o que a gente tem, que é o que você comentou, é o modelo Fee for Value. Por que ele é de difícil implantação prática? Porque ele provoca uma mudança completa na jornada desse paciente e na forma como ele é assistido pelo sistema de saúde. O que eu quero dizer? Pega um exemplo de um paciente com hipertensão que está atuando hoje no modelo Fee for Value. Você vai ter que acompanhar a pressão desse paciente e determinar, desse grupo de pacientes que você acompanha, quantos por cento deles estão com a pressão abaixo de 140/90, ou seja, estão com a pressão controlada. Isso é um desafio, porque a forma como os sistemas estão programados hoje, eles não necessariamente estão preparados para calcular se essa pessoa está dentro da faixa terapêutica ou da faixa de pressão arterial ideal ou não. Uhum. Então, esse modelo encontrou muita resistência de implantação no Brasil. Claro, a gente tem algumas ilhas de excelência, alguns lugares em que isso é praticado. O Hospital Oswaldo Cruz, por exemplo, tem uma linha muito forte de modelo Fee for Value, mas um dos hospitais que era 100% dedicado para isso, que era o Hospital Unidade Vergueiro, encerrou suas operações. Então, mais uma vez, mostrando como é difícil colocar isso na prática. Eu acho que tem uma tendência no futuro para que isso evolua, mas a gente primeiro tem que evoluir o arroz com feijão, o básico, que é conseguir colocar esses pacientes em linhas de cuidado que possam ser acompanhadas para você conseguir associar remuneração com desfecho clínico. Se você não conseguir associar essas duas coisas, não tem como o pagador te pagar, fazer esse faturamento por valor em saúde. Sabe? Sim. Eu tava... você falou sobre o Porter, né? Quando ele trouxe essa tese, uma das premissas era a seguinte: a gente vai conseguir uma mudança mais rápida do sistema no momento em que você desbalancear essa alocação de forças que existe dentro do mercado, né? Então, assim, mercados onde você tem maior nível de consciência sobre pelo que você está pagando, normalmente você fortalece o mercado em nível que você aumenta a competição entre os players que estão ali e você realinha os interesses da cadeia. Então, quando você vai comprar um produto em que você sabe muito bem pelo que você está pagando e o que você está recebendo em troca, normalmente você cria um critério maior no tomador de decisão que está alocando o seu capital, o seu recurso ali para contratar ou não aquele serviço ou comprar ou não aquele produto. A gente tem duas complexidades no mercado de saúde. Primeiro, que a principal fonte pagadora, principalmente da saúde suplementar, está falando, são as empresas, né? E segundo, existe um desconhecimento não só das empresas, quanto dos próprios usuários sobre o que de fato eles estão contratando, porque é uma complexidade muito grande. E normalmente você não está, como você falou, como a 90% é de conta aberta, modelo de conta aberta, então assim, o que você está contratando de fato? E aí você entra naquela lógica que é um pouco perversa, que o próprio usuário não sabe o que está contratando, então ele acha que o plano de saúde e a operadora tem que servir ele para qualquer coisa que ele quiser a qualquer momento, e o próprio modelo de saúde suplementar não foi desenhado para comportar esse tamanho de custo, né? E a gente tem visto só aumentando e uma tendência de uso e de fraude cada vez maior. Então, assim, o quanto é que a gente está caminhando para, de fato, empoderar esse usuário e aí, de alguma forma, ele vai exercer pressão nas organizações que são as principais fontes pagadoras do plano de saúde, ali, da operadora, para que você force toda a cadeia a se realinhar em regime de incentivos e interesses para que se tenha um custo mais equilibrado e que você tenha também, de fato, os modelos caminhando para algo que, de fato, está favorecendo a saúde do usuário final. Boa, Lucas. Eu vou tentar desmembrar em alguns pontos chaves, tá? Tá. O primeiro é o modelo assistencial, né? O modelo assistencial que a gente tem hoje, ele é um modelo baseado no mercado de seguros. Então, que as pessoas tenham seguro-saúde, né? E no modelo securitário, você tem algo chamado sinistralidade, que está super em pauta em saúde hoje. E nesse modelo, como é que funciona? A empresa, ela paga um FII mensal, geralmente, quando a gente está falando no modelo de pré-pagamento. Então, ela vai pagar um boleto, uma fatura todo mês, que representa ali o custo de toda a saúde dos seus colaboradores e dependentes, se eles forem cobertos. Depois disso, essas pessoas vão lá e usam o plano de saúde.
e esse contrato ele é reavaliado geralmente uma vez por ano, a cada 2 anos. O que acontece é, por uma série de fatores, se você quiser a gente pode entrar nesse detalhe, esse custo em saúde vem aumentando nas últimas décadas. E ele se agravou muito, principalmente no pós-pandemia. E aí vou dar um duplo clique no pós-pandemia, só para ilustrar. Quando teve a pandemia, as operadoras tiveram um recorde de baixa sinistralidade, foi a menor sinistralidade já vista na história da saúde suplementar brasileira. E depois a gente teve um outro ano com a sinistralidade subindo, voltando, muito relacionada a um efeito rebote. Só que o que acontece? Essa sinistralidade ela não voltou a patamares pré-pandemia, ela continuou alta. E isso tem desequilibrado essa relação entre o prêmio e o sinistro, essa relação de sinistralidade do modelo de saúde baseado em seguro. Então, hoje, por exemplo, uma operadora, para ela conseguir ter lucro, ela precisa que a sua sinistralidade esteja ali por volta de 70% a 75%. Por quê? 75% do que essa empresa está pagando está sendo consumido em saúde e tem mais uma margem aqui relacionada a custos operacionais da empresa e aí uma margem de lucro que, diga-se de passagem, a margem de lucro das operadoras em saúde no Brasil geralmente está em torno de 1 dígito. É uma margem baixa, bem geralmente. Baixo, por isso que eles baixo. Precisam de... Para o tamanho do risco do negócio, Exato. Né? Bem baixo. Por isso que a gente tem visto muita consolidação. Eles precisam de um volume grande de atendimento para essa lucratividade realmente aparecer no balanço das empresas. Então, hoje você tem esse desbalanço e tem uma sinistralidade mais alta que não caiu no pós-pandemia, ela continua alta. Um outro fator que influencia muito é a forma como os procedimentos são aprovados ou negados. Isso tem muita relação com o rol da ANS, que é um rol de procedimentos que já são pré-definidos, que falam quais procedimentos estão cobertos ou não por um plano de saúde. A gente teve toda uma polêmica agora recente se esse rol seria exemplificativo ou taxativo, ou seja, isso aqui é só uma base para você ter como referência ou é taxativo? É exatamente isso aqui. Então, isso gera pano para manga para uma grande discussão aqui. Daria para fazer um podcast só sobre esse tema da ANS. Mas isso e outros N fatores acabaram fazendo com que existisse um desbalanço muito grande e a sinistralidade das operadoras tem ficado alta e não só como rebote da pandemia. Isso aqui preocupa, é um custo sustentado. Alguns fatores que eu acho que influenciam para isso. As pessoas têm se preocupado e cuidado mais da sua saúde no pós-pandemia. Então, era algo que era até antes da pandemia, uma pessoa jovem, 30 anos, por que ela precisa se preocupar tanto com a saúde? Será que vai acontecer alguma coisa com ela? Só que na pandemia, essa pessoa de 30 anos olhou para o lado e um colega dela faleceu de Covid-19, foi para a UTI, não tinha plano de saúde, fez o seu atendimento todo pelo SUS, por exemplo. Então, isso gerou nas pessoas, poxa, será que eu tenho que cuidar mais da minha saúde? E todo esse movimento associado a uma alta da inflação, aumento dos custos médicos hospitalares, levaram a um desequilíbrio grande e a sinistralidade alta por um tempo mais sustentado. Então, gerou uma série de consequências e esse desbalanço geral. E você tocou num ponto importante. Foi contraintuitivo para mim, porque todo mundo estava pressionado economicamente, né? Todas as empresas sofreram um estresse, ou a maior parte das empresas sofreram um estresse muito grande no período de pandemia, né? Uma redução abrupta da demanda. E eu falei assim, poxa, naturalmente a gente deve diminuir o número de beneficiários ou de pessoas que de fato têm acesso ao plano de saúde. Na verdade, teve um leve aumento ali que aconteceu meio que subsequente. Até a gente estava discutindo, eu e o Luiz Natel aqui no podcast, e tipo assim, cara, foi um dado que a gente revisou e foi realmente, teve um aumento. E eu acho que tem a ver com esse fator que você colocou, no aumento da preocupação das pessoas e tudo mais. E aí, assim, voltando para esse ponto, eu acho que você tocou num ponto que era um tópico que eu estava trazendo aqui. Eu tenho notado, pelo menos, e aí, obviamente, a gente está enxergando isso dentro de uma bolha, cada um na sua, mas assim, as pessoas um pouco mais preocupadas com o estilo de vida, com cuidar da saúde de uma forma mais integral. E aí eu não estou falando só de saúde física, eu estou falando também de saúde mental, enfim, saúde financeira e outros aspectos importantes da vida de um adulto. E que naturalmente fez com que elas começassem a buscar outras soluções, né? Outras alternativas para encontrarem esse modelo de saúde mais integral e mais
efetiva no dia a dia. Vocês têm notado isso no dia a dia da Pipo? Eu digo isso pelo seguinte, enquanto a gente teve relação próxima de, né, parceiros aqui, eu notei que a Pipo tinha uma preocupação muito grande de olhar individualmente, praticamente, as pessoas dentro da companhia lá da Nexto, sobre, cara, eram muito anteriores a uma demanda específica de saúde que vocês estavam preocupados em entender como é que estava a jornada de saúde dessas pessoas. Então, tentando aliar esses dois tópicos. Vocês estão notando que, de fato, as pessoas estão e as empresas estão se preocupando mais e talvez preventivamente ou antecipadamente com a saúde? Ou você acha que é um efeito, e isso deve perdurar, é sustentado na visão de vocês? Ou é alguma coisa que é muito efeito rebote do pós-pandemia? Legal, Lucas. Para poder colocar um plano de fundo, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você me responda com sinceridade aqui. Você já recebeu alguma ligação ou mensagem de texto do seu plano de saúde para falar com você sobre prevenção em saúde? Não. Eu recebo só quando precisa pagar boleto. Exato. Quando vem o extrato, mas assim, nunca uma interação proativa do lado deles, focando em alguma coisa de aspecto de cuidado. Não, nunca. Exato. E esse é um dos problemas do sistema de saúde hoje. A forma como ele foi criado e modelado, ele é baseado no cuidado da doença e não focado na prevenção da doença. Eu até escrevi recentemente na minha newsletter sobre isso, muito inspirado num livro chamado Outlive, do Dr. Peter Attia. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Não, vou anotar aqui. É um livro, Outlive. Vale muito a pena. É um livro focado em longevidade, aumentar a expectativa de vida, ter uma vida saudável, focado muito em prevenção. E ele casa com um conceito que ele traz, no qual ele divide a medicina em 3 grandes fases. Medicina 1.0, que é uma medicina muito focada em Hipócrates, em como as doenças ou o que está acontecendo no nosso organismo não é só algo que os deuses quiseram que você ficasse doente. Existe algo orgânico acontecendo com você. Passando pela medicina 2.0, que é a forma como cada doença ou as doenças têm uma relação com algum micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um fungo, e isso está relacionado ao desenvolvimento da doença, até com a criação dos primeiros antibióticos. E aí, partindo agora, nas últimas décadas, para uma medicina 3.0, que é uma medicina focada em prevenção. Então, vou dar um exemplo para você. Eu sou cardiologista. Qual que é, geralmente, o meu principal ponto de contato com uma pessoa que tem um infarto, por exemplo? Meu primeiro ponto de contato é quando essa pessoa efetivamente tem um infarto e vai para o hospital. É nesse momento que eu começo a cuidar da saúde dela. Isso está muito relacionado hoje a doenças cardiovasculares, o câncer, são as principais causas de mortalidade, né? Então, a gente passou por uma fase em que as principais doenças infecciosas foram tratadas e curadas, isso aumentou a expectativa de vida do ser humano, mas agora a gente está travado, né? Não sei se você sabe, Lucas, mas os Estados Unidos ele gasta 18% do seu PIB em saúde e a expectativa de vida caiu nos últimos 5 anos. Mesmo antes do Covid, já estava em queda e caiu a expectativa de vida do americano. Então, mostra que o nosso modelo de saúde, ele hoje não é focado em prevenção, é focado na doença. Isso se traduz para operadoras de saúde, para hospitais. Geralmente, o vínculo é relacionado à doença, né? Quando você vai interagir com o seu plano de saúde ou com algum prestador, geralmente é quando você tem alguma coisa acontecendo. E o que a gente está tentando construir na Pipo? É um olhar focado em prevenção. Então, você interagir com os colaboradores dependentes, o que a gente chama de membros na Pipo, para tentar entender a saúde deles antes mesmo do que qualquer coisa aconteça. Por exemplo, hoje existem uma série de questionários validados que ajudam a entender se uma pessoa tem um risco aumentado de saúde mental. Então, você consegue detectar hoje se uma pessoa está caminhando para um quadro de burnout, por exemplo, antes mesmo que ela desenvolva ou antes mesmo que ela saiba que ela tem risco dessa doença. Então, a gente foca muito em prevenção. Então, o que você deve ter falado provavelmente são os nossos questionários de saúde que a gente aplica nos colaboradores para entender, fazer um mapeamento dessa população e depois atuar preventivamente, né? Fazendo contatos proativos via WhatsApp, interações com essas pessoas,
para detectar qualquer risco de saúde antes que ele aconteça. Esse é um desafio gigantesco, né? A gente não está passando por isso só na Pipa, mas o mercado como um todo está nessa mudança de paradigma. Você citou aí os questionários, né? Para poder fazer um mapeamento, levantar esses dados sobre os membros, né? Sobre essa população que vocês estão cuidando. Que ferramentas hoje existem e que são, assim, não experimentais, mas já usadas em escala e tal? Além dos questionários para você poder mapear e agir de forma preventiva, que mais que a gente pode fazer? Vamos pegar o caso específico que você falou sobre cardiologia, né? Sobre alguém que está, vamos imaginar, 1 a 2 semanas, se a gente pudesse ter essa capacidade de visualizar o futuro, daqui 2 semanas o Lucas, sei lá quem for, vai ter um quadro, né, um episódio de infarto. O que a gente conseguiria fazer nesse caso, ou fora um questionário? O que dá para fazer? Ou acho que, claramente, acho que tem algumas questões ali que a gente já consegue mapear de risco em função de talvez IMC ou algum... Mas existe alguma coisa já que está sendo utilizada em larga escala, além de levantar informações e tratar esses dados e tentar fazer um acompanhamento, que talvez, puxando um pouco sardinha, envolva algum dispositivo médico que já está preventivamente na casa de um determinado cliente, ou que, sei lá, o que tem sido feito, além de tentar mapear e trabalhar esses dados para poder trabalhar preventivamente alguma ação já que você conheça. Legal. Acho que o que você falou é um dos que tem custo mais baixo e acho que hoje é um dos principais, que é você conseguir fazer uma avaliação de saúde de uma pessoa mesmo quando ela não tem nenhuma doença. Isso é super importante, é de baixo custo, tem ferramentas validadas para isso e eu acho que tem grande valor e é muito subutilizado no sistema de saúde. Por quê? Porque a sua aplicação é difícil, né? Você convencer uma pessoa a responder uma avaliação de saúde quando ela não sente nada é um desafio grande e a gente tem usado algumas técnicas para tentar potencializar. Outro ponto, genética. Então, apesar de ter um custo ainda aumentado, quando você junta essas características do indivíduo com alguns fatores genéticos de testes que você pode realizar, você consegue ter uma previsão melhor do que pode acontecer com esse indivíduo no futuro. Por exemplo, esse indivíduo tem um gene que está associado à doença cardiovascular. Esse indivíduo tem um gene que pode estar associado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer no futuro. Então, isso ainda não se traduziu muito para prática de prevenção no dia a dia, principalmente relacionada ao seu custo, mas é uma grande avenida. O terceiro ponto, que ainda também é pouco explorado, são características do indivíduo que conseguem predizer a longevidade dessa pessoa. Então, tem esse olhar de doença, mas muito de quanto essa pessoa vai conseguir viver com qualidade durante muito tempo, que está relacionado, por exemplo, a status funcional e performance física. Então, você está começando a treinar agora para triatlon e tudo, você já deve ter ouvido falar. Então, um exemplo, eu fiz o meu teste cardiopulmonar recentemente agora no laboratório Fleury e eu vim com um resultado de 38. Com esse resultado, eu estou um pouco acima do P50 para a minha idade. As pessoas que estão acima do P90, ou seja, os 10% de pessoas que têm a melhor performance cardiovascular, o VO2 máximo alto, essas pessoas tendem a viver muito mais do que as pessoas que estão abaixo do P50 e têm uma chance diminuída em até 5 vezes de desenvolverem doenças cardiovasculares, câncer. Então, esse é um indicador interessante. Outro indicador também que está sendo estudado é a velocidade que a pessoa consegue fazer 10 agachamentos. Tá. Não sei se você já viu sobre isso. Você já tem um estudo, dos 10 uma avaliação não. científica. Então, as pessoas que têm uma performance muscular também, que conseguem fazer 10 agachamentos, e comparado com as pessoas da mesma idade, mostra que essas pessoas podem ter uma longevidade maior. Isso também é do livro do Peter Attia, que é um médico que estuda muito sobre isso, sobre longevidade. Mas eu acho que quando a gente começa a olhar todos esses fatores e colocar no papel e montar um plano de ação para esses pacientes, isso pode fazer toda a diferença. Outras coisas que não são avaliadas, eventualmente até no questionário, mas no dia a dia. Então, IMC, você falou o índice de massa corpórea. Então, se essa pessoa tem sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, a gente consegue ter uma noção de quais riscos ela está exposta. Por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, ela tem 5 vezes mais chance de ter diabetes, por exemplo.
do que uma pessoa que não tem obesidade. Uhum. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, que não necessariamente a gente monitora no dia a dia ou acompanha, ou espera essa pessoa desenvolver diabetes para ela começar seu tratamento com o médico, né? Então, a gente poderia se antecipar muito mais a isso. Cara, eu assim... A primeira sensação que eu tô tendo da conversa é... Assim, eu vou externalizar aqui. Caraca, por que a gente não começou a fazer isso muito antes, né? Porque eu entendo, tá, esses questionários validados não são necessariamente alguma coisa muito recente, assim, tipo, eu imagino que já existe teoria médica suficientemente consolidada já há bastante tempo pra gente aplicar isso. E... assim, a gente não via modelos, né, tradicionais de operadoras de saúde buscando fazer... E aí, por quê? Porque antes a sinistralidade estava ok e eles estavam conseguindo manter o seu dígito de margem de lucratividade no resultado e era bom o suficiente. Por que ninguém olhou para isso antes, cara? Porque vocês como a Pipo e eventualmente algumas outras empresas começaram a falar assim, cara... a gente precisa começar a tratar esse negócio de uma forma diferente, porque, beleza, óbvio que agora tá mais evidente do que nunca de que tá todo mundo pressionado por redução de custo e pela melhoria da entrega de saúde, mas, cara, isso não é necessariamente uma coisa de agora, né? Cara, por que ninguém olhou e por que os grandes ainda também não estão conseguindo fazer isso de uma forma efetiva? Por que navegar, né, porque, de uma certa forma, tem um fator de inovação aí no meio, né? Porque você está mudando processos, você está mudando a forma das pessoas e da organização pensar saúde. Mas ainda assim, cara, é meio que inevitável você caminhar para isso. Por que demorou tanto e por que ninguém fez? Eu acho que ninguém fez ainda e a gente pode demorar um pouco ainda até ver cases de sucesso relevantes com essa tese. Em resumo, é porque prevenção é longo prazo. É basicamente o resumo disso. E aí eu vou te contar a história mais detalhada. Hoje no Brasil a gente tem 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Dessas 50 milhões de pessoas, 75% delas têm o seu plano de saúde vinculado à sua empresa, certo? Uma pessoa, um colaborador, ele passa no Brasil hoje, em média, de 1 a 2 anos no mesmo emprego. Depois ele muda de emprego. E uma empresa mantém o seu plano de saúde, muda o seu plano de saúde a cada 2 a 3 anos. Uhum. Então... tô entendendo onde você está querendo chegar. O modelo de remuneração de todos os stakeholders não está associado a um modelo assistencial de prevenção. Uhum. E aí tem um outro problema em cima disso. Vamos dizer que você está fazendo um acompanhamento com o seu médico, você está com triatlon, está começando as suas atividades, bike, natação, corrida. E aí o seu médico, você acompanha com ele durante 3, 4, 5 anos e ele chega para você e fala assim, Lucas, eu fiz uma avaliação aqui e todo o trabalho que eu fiz com você nesses 5 anos, eu consegui evitar que você desenvolvesse hipertensão. Teu pai tem histórico de hipertensão, de pressão alta, e eu fiz um trabalho super legal com você no meu consultório e evitei que você tivesse hipertensão. Você eventualmente pode até ter, só que se você tiver hipertensão vai ser só daqui a uns 10 anos. Então, cara, eu te ajudei muito. Qual a remuneração que ele recebe por isso? Zero. Zero. Ele não tem uma remuneração associada à prevenção, associada ao cuidado integral. O que você está dizendo, então, é que como existe uma migração de membros, vou usar o termo de vocês, entre operadoras, a operadora fala, talvez eu faça um investimento em prevenção agora e quem vai colher o resultado disso no P&L vai ser sei lá, o destinatário dessa carteira de membros e de clientes que eu tenho, que de fato foi um investimento meu. Mas eu acho que é isso. É basicamente isso. E eu te digo, não é falta de vontade, sabe, Lucas? Eu fui pessoalmente conhecer os programas da Sul América, do Bradesco, da Amil, e eles têm programas incríveis de saúde. Então, assim, existe muita vontade do lado das operadoras em querer atuar e colocar isso na prática. Mas como essa remuneração e o impacto disso ela é mais complexa, como é que você comprova que esse programa de saúde mental conseguiu reduzir a sinistralidade dessa população? Como é que você comprova, até por exemplo, as teses que a gente vê de benefício fitness, né?
como é que você comprova que uma população que tem Gympass, que faz exercício físico, é isso que está causando uma redução de sinistralidade? Então, Sim. Conseguir montar modelos claros de causa e efeito, isso é bem complexo. A gente entende isso na PIP também, estamos olhando muito para isso, como é que você correlaciona causa e efeito, ação e reação dentro de saúde baseada em prevenção. Quando você começar a ter esses modelos mais maduros, aí começa a ficar um pouco mais fácil você precificar. Por exemplo, saúde mental, a gente tem vários cases sólidos fora do Brasil, de alguns poucos no Brasil, mas a maior parte deles fora no Brasil, de ROI para saúde mental. Tá. Como é que funciona? Cada $1 gasto em saúde mental reduz em $4, devolve $4 para o balanço da empresa. Como é que isso funciona? Diminui atestado, faltas, diminui presenteísmo, que é o colaborador estar lá sem estar atuando efetivamente, diminui internação psiquiátrica, então apoia toda essa população com saúde mental e você tem um retorno em investimento. Então, como é que a gente consegue fazer isso para mais quadros de saúde encaixados no modelo de prevenção com causa e efeito? Aí você começa a mostrar para aquele board member que está numa sala com ar-condicionado que o trabalho que está sendo feito na ponta de prevenção está gerando resultado prático. E isso fica ainda mais difícil, Lucas, no cenário de crise. Então você vê, por exemplo, a o pessoal DASA, arrisca menos também. Exato. Né? A DASA é uma empresa de capital aberto que tem uma tese incrível de interoperabilidade, integração em saúde, prevenção e promoção à saúde, mas é um trabalho de longo prazo. Né? Então, a dúvida que fica é assim, né? Os acionistas dessas grandes empresas têm paciência para esperar esse modelo vingar? Você tem um conjunto de investidores certo, né, para entender essa realidade de mercado e o timing que saúde exige para que as coisas ganhem maturidade, né? Exato. Acho que esse é o desafio que a gente está vivendo atualmente. A gente teve aqui a Juliana Caligiuri, que ela estava VP da Sul América e cuidava de odonto e saúde, que basicamente era 97% a 8% da receita da Sul América. E ela estava aqui comentando justamente sobre um dos programas que a Sul América foi pioneira, que foi uma parceria que eles fizeram com o Gympass. E a pergunta que eu fiz para ela foi justamente tocando nesse ponto que você trouxe, que é como é que você, como executivo, justifica o investimento num programa que você vai reembolsar 100% do que foi pago pelo beneficiário, pelo membro do plano, com o uso de academia, depois de, 6 meses, com regularidade de pelo menos 2 vezes na semana, e garante que isso de fato vai retornar, né, em menor sinistralidade para a tua carteira. E aí ela falou assim, Lucas, sendo muito franco, a gente não sabe. Alguém tem que tomar o risco e tomar a dianteira. E cara, a gente sabe que na prática existe correlação altíssima. Provar causa e efeito é algo que a gente vai ter que trabalhar no modelo depois. Os modelos não estão maduros, então ela concorda com a tua visão. Só que ela falou, alguém tem que arriscar e tentar alguma coisa. O que a gente fez para poder tomar a decisão mais rápido foi justificar isso sob o aspecto de marketing mesmo. Cara, a gente vai fazer uma coisa que ninguém fez, a gente vai tentar aumentar a retenção da carteira e, enfim, criar mais argumento de venda do nosso serviço por meio disso e, de alguma forma, a gente vai tentar ver se o negócio trava um ROI que fecha a conta independente se a gente conseguir provar uma relação de causa e efeito e diminuição de sinistralidade. Porque a gente não entende que os modelos estão maduros o suficiente para isso. Então, assim, para que você tenha também o próprio amadurecimento dos modelos, você tem que ter alguém testando, né? Tem que ter alguém ali que tem que assumir o risco e falar, opa, a gente vai fazer isso aqui um pouco diferente, vamos ver qual que é o resultado na ponta e retroalimentar as premissas que a gente tinha, invalidando ou validando algumas e aí, melhorando a maturidade do modelo. Você acha que a gente está caminhando para isso? Ou você acha que está muito devagarinho e a gente vai ver isso lá na frente só? Não, acho que a gente está evoluindo, mas talvez não a passos largos, né? São pequenos passos e eu acho que essa iniciativa da Sul América, que foi incrível, vários membros nossos na Pipo, inclusive, usaram isso, acredito que foi interrompido agora o programa, que era uma parceria, né, só para quem está ouvindo a primeira vez, é um programa do Sul América em parceria com o Gympass. Então, se você usar o Gympass e fizer o número de check-ins mínimos por mês, se não me engano, eram 6 a 8 check-ins por mês,
você ia receber um rebate ali, 100%, de eu acho rebate que era 8 vezes por mês, 2 vezes por semana. Isso, do que você pagou de Gympass, a Sul América devolveria para você. Então, assim, é um programa incrível e eu acho que esses programas são fundamentais, principalmente para sinalizar para o mercado que isso é importante. E nem todos deles vão gerar ROI ou vão gerar um resultado muito claro ali de causa e efeito, mas eles vão sinalizar para o mercado, tanto para os próprios beneficiários da operadora, para os parceiros da operadora como a Pipo, que são as corretoras, de que a empresa está preocupada com prevenção e cuidado em saúde. Isso é super importante. Eu acho que a gente está nessa fase, que é algumas empresas precisam dar esse passo para sinalizar para o mercado que isso é importante e isso começar a ser replicado em outros lugares. Um segundo momento, é um pouco do que a gente está trabalhando no nosso back-office na Pipo hoje, é como é que a gente começa a relacionar essa causa-efeito de redução de custo ou savings em saúde. Mas acho que a gente está no caminho certo. Ótimo. Muito legal, cara. E aí, pensando um pouco de um tópico aqui que eu tinha trazido também, a gente falou sobre as coisas que aconteceram no meio da pandemia, né? O que foi desenvolvido. A gente teve um avanço muito grande de uma frente de tech em saúde, que foi telemedicina, né? Que é um dos temas de especialização sua, inclusive. E que eu entendo que vocês fazem muito uso também no dia a dia, né? Conta um pouco, além da telemedicina, que outros legados de inovação, de tech na saúde que você enxerga que de fato vão continuar impactando positivamente o setor e meio que está sustentado. Isso vai ficar, não foi uma coisa transitória. Legal, Lucas. Acho que a pandemia ela trouxe um legado, apesar de tudo que aconteceu, ela trouxe um legado positivo em relação ao desenvolvimento de tecnologia em saúde. E aí eu vou citar para você um estudo, foi feito pelo CETIC em 2023, e ele mostrou que mais de metade da população brasileira usou algum tipo de interação de telemedicina desde a pandemia, né? O que é um número altíssimo, né? Pensa que até 2020 a telemedicina direta ao paciente não era permitida. Sim. Era possível fazer uma telemedicina entre profissionais da saúde e algumas outras modalidades. Mas a telemedicina direta ao paciente ela só começou a ser implementada em março de 2020, com a pandemia. E desde então ela evoluiu muito também, né? Exatamente. E ela gerou um impacto muito grande de acesso à saúde. Então, pensa que hoje você tem diversos municípios no Brasil que não tem médicos especialistas necessários para aquela população, ou não tem um cuidado de saúde adequado, disponível, e você consegue fazer uma avaliação com um especialista online, de forma fácil e prática. E uma das coisas que as pessoas tinham receio antes da pandemia era, poxa, as pessoas não vão usar, não vão saber usar, não vão aprender. E o que a gente presenciou é que as pessoas, quando precisam, elas vão atrás e conseguem fazer o login, baixar o aplicativo ou fazer no WhatsApp a sua interação. Então, acho que isso tende a se desenvolver. A telemedicina desbloqueou todo um cenário de saúde digital que a gente não tinha visto antes. Isso tende a melhorar. Então, um outro exemplo, devices. Então, wearables, por exemplo. Antes da pandemia, era relativamente raro você ter uma interação de saúde com um profissional da saúde e dados do seu dispositivo serem integrados dentro da jornada. Isso acontecia, mas era raro. Hoje isso é muito mais comum. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com o meu Apple Watch. Ele consegue ver a minha frequência cardíaca e a variabilidade da minha frequência cardíaca. Ele consegue fazer um eletro de uma derivação, um eletrocardiograma, e ele consegue ver a minha saturação de oxigênio. Teve até uma questão de compliance da Apple com questões de processos legais em relação a esse dispositivo, mas, por exemplo, hoje ele está ativo no meu smartwatch, por exemplo, no Apple Watch. Então, olha o número de informações que um profissional da saúde pode ter hoje quando ele acompanha isso do seu paciente. As pessoas também estão hoje mais dispostas a usarem esses dispositivos, fazerem esses monitoramentos e fazerem esse acompanhamento domiciliar. E aí, fazendo um parênteses aqui, Lucas, recentemente eu dei uma aula para o pessoal da Unimed Paraná falando sobre o futuro da saúde e o cuidado em saúde. E eu acredito muito que o futuro da saúde e do cuidado, ele é domiciliar. Então, a gente vai ver uma tendência, uma mudança de um modelo hospitalocêntrico, no qual tudo que você
faz ou tudo que acontece na sua saúde, você vai para o hospital. Esse modelo tende a mudar, já é tendência no mundo, para um modelo mais focado em casa. Então, seja com uma alta precoce, um paciente que ao invés de ficar 5 dias internado, fica 2 dias e depois faz o seu monitoramento em casa, recebendo seus medicamentos, seja para o uso da telemedicina, por uma triagem ou por um cuidado, uma linha de cuidado domiciliar, isso pode gerar um grande impacto. E aí um exemplo prático disso. Na Pipo, a gente criou uma linha de cuidado hoje para a Covid-19 que ela é 100% domiciliar. Então, olha como é que funciona. A pessoa passa por uma triagem com o nosso time de guias de saúde. Tá. Depois, ela passa com o nosso profissional de saúde em uma teleconsulta por vídeo. Nessa teleconsulta por vídeo, a gente consegue medicar esse paciente, então dar uma receita para ele. Se for necessário a realização do exame do PCR para a Covid-19, a gente também faz a liberação disso para o paciente online. E algumas operadoras hoje, inclusive a Sul América, têm um serviço, claro que para alguns tipos de produto ou planos lá dentro, que é a coleta domiciliar. Então, se o paciente tem acesso à coleta domiciliar, ele faz a sua triagem, teleconsulta, realização do exame, avaliação do resultado e pós-consulta, tudo isso sem sair de casa. Então, a gente tem diversos membros que já fizeram esse acompanhamento. Antes da pandemia, isso era impensável. Como é que uma pessoa vai fazer uma jornada de cuidado em saúde inteira em casa, sem sair de casa? Né? Então, acho que isso é muito tendência para os próximos anos. 2 perguntas antes de entrar no último tópico que eu acho que vai dar pano para manga. A evolução que a gente teve aí de contato com tecnologia para acesso à saúde, como você disse, aumentou bastante. Isso teve uma discrepância entre população que é atendida pelo SUS versus saúde suplementar? Primeira pergunta. Segunda, emendando, o que você está vendo e como é que você avalia a entrada das Big Techs na saúde? Porque você falou sobre Apple aqui, mas assim, a gente sabe que tem várias outras Big Techs também olhando o mercado de saúde nos seus vários nichos aí, seja no varejo, seja no monitoramento, seja como service providers de algum tipo de tecnologia que vai empoderar o setor de saúde a conseguir destravar algum valor que está represado. Como é que... eu sei que são perguntas que estão em tópicos diferentes, mas aproveitando para falar um pouco desse tópico ainda de tech em saúde. Boa, perfeito, Lucas. Essa de Big Tech é uma que dá muito pano para manga também. Não. Qual que é a primeira que você falou? A primeira é se houve alguma diferença naquele dado que você citou entre SUS e saúde suplementar, ou se esse impacto de fato de contato das pessoas com a saúde por meio de algum dispositivo ou algum meio de tecnologia digital, enfim, se teve diferença ou se foi relevante o aumento nos 2 casos. Boa. A gente tem um problema hoje na saúde, Lucas, tanto na saúde privada, mas também na saúde pública, chamado de equidade. E essa mesma pesquisa que eu comentei, depois eu posso te enviar, ela mostrou que dessa fatia da população que desde a pandemia fez pelo menos um atendimento de teleconsulta, e são mais da metade dos brasileiros, cerca de 70% delas são classe A e B. Né? Então, a gente está falando só 30% de outras classes sociais. E também 60% das pessoas que fizeram essa teleconsulta têm um nível superior completo. Então, a gente tem uma dificuldade de acesso à saúde e também à tecnologia. Né? Então, quando a gente fala nesses dispositivos, uso de dispositivos, de wearables, para usar em casa, ou seja, em centros de saúde, o acesso não é igual. Então, a gente tem um trabalho muito grande para fazer isso. O que a tecnologia ela propicia é que a gente consiga, com o tempo, diminuir o preço desses dispositivos. Isso consiga se popularizar e o seu acesso aumente, mas ainda é um obstáculo. Sim. Tá? Sobre as Big Techs. Quando a gente olha tudo que as Big Techs fizeram de saúde, olha para os últimos 10 a 20 anos, a gente tem um track record de insucesso. Então, a gente tem praticamente todas as Big Techs já tiveram iniciativas de saúde que deram errado. O Google já teve iniciativa de saúde com o Google Health, que seria um grande prontuário e tal, que deu errado. Depois eu vou falar o que tem dado certo. A gente teve a Amazon, por exemplo. Jeff Bezos juntou com Warren Buffett e com o JP Morgan para criar uma startup focada na saúde dos colaboradores. Eles queriam criar meio que um plano de saúde, bypassar o plano de saúde e negociar direto com os prestadores, já que eles tinham uma base de mais de 1 milhão de colaboradores ali no grupo deles. Era uma startup chamada Haven, que foi encerrada suas operações em 2021.
Então, de forma geral, as Big Techs têm subestimado a complexidade que é atuar no mercado de saúde. Por isso que a gente vê tanta coisa que acabou não dando certo. Mais um exemplo de Big Tech com insucesso. IBM Watson, para a saúde, que tinha um projeto super grande em oncologia, uma atuação que ia revolucionar o tratamento de pacientes oncológicos, que também não teve sucesso com o projeto encerrado. Então, assim, eu acho que agora, nessa segunda fase de iniciativas, a gente já vê as Big Techs um pouco já mais calejadas. Né? Exato, porque o insucesso traz aprendizado. Exato, você gastou dinheiro, mas veio o aprendizado ficou. Então, assim, eu entendo que as incursões na saúde, pensando que os custos médios em saúde eles têm aumentado mundialmente, e pensando... Ele tem uma discussão muito grande sobre isso, se a personalização aumenta de fato o custo ou não, mas assim, o fato que a gente tem terapias que estão ficando bastante caras, né? Então, assim, eu vi até um banner de uma empresa nos Estados Unidos que falou assim, cara, agora é uma preocupação de todo CEO falar sobre saúde, porque, cara, virou uma linha no P&L, né, no balanço ou na DRE que, de fato, impacta ali. Né, que você tem que olhar com cuidado e tem que administrar. Então, é pauta de discussão. Sim. Né, de todo e qualquer executivo. Então, eu acho que assim... e eles têm funding bastante grande, né, para testar e errar e tal. Então, assim... Você acha que vai vir algum movimento? Com certeza. 2 pontos. O primeiro, por que as Big Techs estão em saúde? Né? Então, existe um racional muito claro. As Big Techs perceberam que elas precisam desbloquear uma nova área de atuação que gere múltiplos altos, né? Então, por exemplo, a Amazon com varejo. Então, quando ela entrou no varejo, ela abriu um universo, uma avenida totalmente diferente. Então, eles sabem que uma das grandes frentes que ainda é um campo verde é saúde. Então, por isso que eles ficam toda hora tentando entrar nesse mercado. E aí eu falei dos insucessos, mas eu não posso deixar de falar dos sucessos também que estão acontecendo agora. O primeiro da Google. Né? Então, o Google, com o Bard, com o Gemini, que a gente falou um pouco antes aqui, eles estão implementando um projeto de modelos de linguagem em saúde de uma forma muito diferente como fizeram no passado. Então, ao invés de criar o produto, eles lá dentro de casa, ali em São Francisco, elaborando tudo e depois soltar para o mercado, eles estão criando o produto junto com as instituições de saúde. Essa era do Waterfall, né? Parece que nem uma startup, né? Um modelo de cabeça de startup. Exato. Eles estão com um projeto com a Mayo Clinic, que é bem isso. Eles estão junto com o time de profissionais da saúde criando. Então, eu acho que esse caminho é o caminho certo para a saúde. E um segundo que tem tido muito sucesso é a atuação da Amazon. Né? A Amazon comprou uma empresa de disposição de medicamentos, que é a PillPack. E aí ela começou a querer amarrar toda a parte de jornada de consumo de medicamentos. E ela tem feito um trabalho muito legal em colaboração também com a One Medical, que é uma empresa que eles compraram de atenção primária. Então, parece que agora eles estão começando a acertar mais em relação a como eles querem conectar a telemedicina, telecuidado, dispensação de medicamentos, compra de medicamentos pela Amazon. Então, só para amarrar tudo aí. Então, galera, vocês já estão vendo aí que tem que ficar antenado aí, ó, de novo, ó, fica a dica para vocês acompanharem o conteúdo do Thiago, que ele tá sempre publicando essas coisas que estão acontecendo, ele tá sempre olhando, então, assim, não deixem de olhar e de acompanhar. Cara, tem um tema aqui que eu deixei para o final, né, porque é menos importante, talvez seja um dos temas mais importantes, e é um dos temas que você tem pesquisado bastante, que é sobre inteligência artificial generativa, e, enfim, suas derivações. E, cara, é um campo super vasto de se falar sobre, e aqui a gente está falando aí no universo da saúde. Então, cara, queria que você falasse um pouquinho o que você está estudando mais sobre isso, que eu sei que você está estudando bastante. O que está te chamando mais atenção de casos de sucesso aí, de implementações que você está vendo e de fato tem resultado prático. E, cara, como é que está a sua perspectiva aí para o futuro em relação a isso? Legal. O uso da IA generativa, Lucas, eu acho que ela vai ser uma grande quebra de paradigma para a saúde. Então, ela tem o potencial de efetivamente mudar a forma como saúde é entregado, ou como o valor de saúde é entregado para os pacientes. Quando você assiste qualquer entrevista de grandes executivos que atuam na área de IA generativa, Sam Altman, por exemplo,
você sempre vê eles falando em saúde como ou top 1, 2 ou 3 em relação à aplicação prática que isso vai ter no nosso futuro. E a gente começa a ver agora algumas dessas aplicações já se concretizando e os resultados práticos delas. E aí, uma das primeiras questões que vem à cabeça para mim, quando a gente olha para a IA generativa, é a questão da interação médico-paciente durante a consulta, que é a transcrição do áudio do que está sendo falado para texto e a forma como isso é resumida dentro do prontuário. Essa é uma das atuações que está indo super bem. A gente até publiquei agora recente um case que teve na Kaiser Permanente, que é um grande grupo de saúde na Califórnia, junto com a Nabla, que é uma das empresas que despontou com IA generativa na saúde, no qual eles treinaram mais de 10 mil médicos dos hospitais para poderem usar essa tecnologia com uma penetração de 34%. Então, quase 1 entre cada 3 médicos começou a usar e está gostando da solução, o que é algo bem positivo. Então, a transcrição do áudio da consulta para resumir o que está acontecendo, para mim é algo que tem funcionado bem e tende a popularizar. Eu acho que esses 34%, assim, por mais seja um índice bom, pensando na classe médica, eu acho que tende a subir, porque, cara, não é possível que o ser humano prefira preencher um prontuário eletrônico na mão do que ter uma ferramenta que faça isso para ele melhor, com uma forma mais descritiva, talvez até com mais cuidado, com mais... Porque eu li bastante sobre esse tipo de aplicação de IA na saúde e, cara, um dado que me chocou foi menos sobre tecnologia, mais sobre a questão da interação médico-paciente e a relação humana que se estabelece nesse momento. A maior parte dos médicos estava gastando numa consulta de atendimento primário mais tempo preenchendo o prontuário, porque tudo tem que estar muito documentado, por uma série de questões, e aqui no Brasil, até para evitar glosas, depois tem que estar muito bem descrito, tudo bonitinho. Então, às vezes tem uma motivação até meio perversa de por que você tem que preencher isso. E pouco tempo, de fato, dedicado a você fazer as perguntas certas para o paciente, a olhar como que ele está se portando, se tem algum gesto ali que está indicando alguma situação de dor ou desconforto e tal, como é que está o familiar junto. Então, assim, tem uma questão ali, de fato, de saúde que é importante para o médico, que é essa proximidade, que, por enquanto, a gente não tem nenhum robô minimamente competente para fazer a mesma coisa que o humano faz ainda, pelo menos, né? Exato. Então, assim, esse case eu acho muito interessante, porque eu estava vendo nesse livro que eu li, que é o Deep Medicine, e ele estava contando justamente um decrescimento do tempo, e é isso mundialmente, que o médico, de fato, passava nessa primeira, às vezes, consulta inicial de pronto atendimento com o paciente e quanto tempo ele, de fato, gastava. Ele estava aumentando a quantidade de tempo que se gastava no preenchimento do prontuário, diminuindo, de fato, o tempo de atenção com o paciente mesmo, olhando. E eu falei assim, caramba, e o tempo médio de consulta, assim, abaixo de 7, 8 minutos na média global. Então, tendo alguns países com 6 minutos de média de atendimento, se não me engano, era a China, os Estados Unidos. Então, assim, é um tempo muito pequeno que, de fato, o médico tinha disponível para cuidar do paciente. E eu falei assim, pô, tem 60 e tantos por cento que ainda prefere preencher o prontuário. Eu falei assim, cara, não é possível, vamos conversar com essa galera e entender o que está acontecendo. Exato. Não, e eu vou te falar, eu sou beta tester de uma dessas soluções brasileiras. Então, eu estou testando fazer atendimento usando essa solução. E eu vou te falar que, assim, parece muito direto ao ponto, né? Pô, é só você mudar para cá e acabou. Só que é uma mudança de comportamento muito grande. Porque pensa assim, há 13, 14 anos eu sou acostumado a atender os pacientes e tudo que eu vou escrever ou digitar já está integrado na minha interação com você. Tá. Então, enquanto eu estou fazendo uma pergunta, eu já estou escrevendo a resposta da outra, já estou pensando na próxima e já estou documentando isso. Tá. Em um modelo em qual eu não preciso escrever nada, eu vou ter que... A forma como eu pergunto para você, as interações vão ser totalmente diferentes, porque eu não preciso mais documentar, né? Então, eu acho que tem uma quebra de paradigma em relação a isso. E é o que você falou, né? Que é comportamental, certo? É comportamental. Pensa assim, você está acostumado a gravar o podcast sempre no mesmo formato. E aí, de repente, vai ter um formato novo em que você não precisa olhar nada e tudo vai acontecer sozinho. É ótimo, só que é uma mudança comportamental. O ser humano, para mudar um hábito, ele demora. É verdade. Então, acho que e é o que você falou, esses 34% tendem a aumentar.
né? Porque facilita muito. E aí também um outro exemplo rápido, eu trabalhei durante 7 anos na UTI do Hospital das Clínicas, no ICESP. Uhum. E eu te garanto, assim, com muita certeza que mais de 60% do meu tempo dentro da UTI era com papelada, com burocracia, preenchendo relatório, documentando. Então, se a gente mudar para um cenário no qual eu não preciso fazer essa papelada ou isso reduz drasticamente, isso vai impactar muito a forma como eu interajo com os pacientes. Sim. Eu vou conseguir perguntar para ele, conhecê-lo melhor, vou conseguir entender os hábitos que ele tem. Talvez eu consiga acompanhar ele se alimentando, eu consiga acompanhar como é que ele está se sentindo em relação aos medicamentos, estão fazendo efeito ou não. Então, vai abrir uma porta de interações muito maior, que acho que o que o Eric Topol fala um pouco no Deep Medicine, né? Que talvez o ideal é a gente voltar para o passado, que é aquele médico que senta com você do seu lado. Ele sugere isso, né? E ele interage com você, ele está 100% presente para você, não tem nenhuma tela no meio, né? Geralmente você entra no consultório médico, o médico está aqui, ó, digitando, olhando para a tela, às vezes ele olha para você. E se puder ser um atendimento que eu fico 100% na sua frente, só conversando, isso já vai ter um impacto no cuidado. Certamente. Que mais dentro de IA? Legal, então a gente falou sobre transcrição, acho que tem um potencial muito grande. Agora tem um segundo ponto, que é o suporte à decisão clínica. Tá. O que acontece? Hoje no Brasil a gente tem mais de 500 mil médicos, com novas faculdades de medicina que estão surgindo, a gente já tem uma projeção até 2030 de chegar a mais de 1 milhão de médicos. E o que acontece? Como é que a gente consegue nivelar a qualidade desses profissionais? Né? E essa é uma das coisas que a generativa já tem feito em algumas frentes de atuação. Então, você consegue usar a IA generativa para apoiar esse médico a entender o que está acontecendo, fazer as suas hipóteses diagnósticas e montar um plano terapêutico. Ou seja, quase que um copiloto ajudando esse profissional, não só o médico, mas os outros profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que teriam um copiloto para ajudar a navegar pelo caso do paciente. Então, com sugestões do que pode ser feito, com avisos de efeito colateral. Então, a gente hoje já tem algumas plataformas de suporte à decisão clínica, mas muitas são baseadas em árvore de decisão. E eu acho que isso tende a mudar agora para modelos generativos com IA que vão abrir esse outro olhar. Uma terceira frente. Posso fazer uma provocação no segundo ponto? Você usou a expressão copiloto. A sensação que eu tenho, sendo um engenheiro e sendo um cara de tech, eu olho isso e eu tento, obviamente, fazer analogia com um paralelo que você fez. O copiloto vai, sei lá, de uma aeronave. Ou o próprio piloto da aeronave hoje. A gente sabe que existe tecnologia suficiente para uma aeronave voar sozinha sem qualquer necessidade de ter um piloto ou um copiloto dentro da cabine. Mas existe um fator humano ali que impede que isso aconteça. Muito mais, e ele é muito mais emocional do que racional. Porque a gente sabe que muitas vezes alguns dos acidentes que acontecem, eles seriam evitados se a decisão fosse puramente por software, por exemplo. Cara, o quanto que de fato a gente está se iludindo de que a IA vai ser um copiloto e o cara que está ali com uma formação meio duvidosa, que não tem, sei lá, mesma envergadura conceitual, não passou por uma residência pesada ali, e de fato ele não vai só confiar na ferramenta mesmo, porque ele vai, provavelmente essa ferramenta, no momento que ela estiver em produção, em escala, ela já vai estar minimamente bem testada e madura. O quanto de fato aquilo ali, na verdade, quem está sendo o auxiliar da IA é o médico e não o contrário. Entendi. Um cenário que esse médico ele dá toda a autonomia pro... Na verdade, assim, eu acho que às vezes a gente está subestimando o poder que a IA de fato vai ter. Eu acho que ela vai ser muito mais transformadora do que de fato as pessoas querem assumir. Eu falo assim, não, ela vai ser... O próprio o Topol no livro, não, vai ser vai servir como uma excelente ferramenta para... Tudo bem, eu acho que entendo a perspectiva dele, mas em muitos casos eu vejo aqui no Brasil que eu acho que principalmente a galera mais antiga, assim, ela fala assim, não, vai ser sempre uma ferramenta, porque a decisão final sempre vai ser do humano. Pô, mas e quando a gente comprovadamente, estatisticamente, a gente sabe que a máquina decide melhor que o humano? Por que a gente ainda tem que ter o carimbo e a assinatura de alguém se responsabilizando? Vai ser uma questão puramente regulatória e muito mais para servir a um propósito legal do que de fato de saúde, porque talvez a máquina vai decidir melhor que o ser humano ali. Faz sentido o que eu tô falando? Faz muito sentido, sim.
E aí o que eu vou falar talvez seja um pouco até polêmico, Lucas, para a comunidade de saúde. Eu acredito que a tecnologia que a gente tem disponível agora, o que vai se desenvolver no curto prazo, ela já teria o potencial para fazer um atendimento autônomo de saúde. Incrível. Só que acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Ainda. Exato. As pessoas não estão preparadas. E aí eu vou dar um exemplo. Na China, você já tem, por exemplo, cabines de telemedicina, no qual os casos de baixa complexidade de síndrome gripal são atendidos 100% de forma autônoma. Então, todas as perguntas, a avaliação, a receita médica, tudo isso já é autônomo. Então, eu acho que é o que você falou. Sabe um bom termômetro para isso? São os carros da Tesla. Né? Os carros que são considerados semi-autônomos, /autônomos, e aí você começa a ver alguns acidentes nas rodovias, no qual foi um erro do algoritmo. O algoritmo achou que era uma coisa X e, na verdade, não era. Desviou o carro bateu, gerou um acidente e uma pessoa faleceu. E agora? De quem que é a culpa? É o motorista que estava lá, mas também não estava prestando atenção. Exato. A culpa é da Tesla, vai processar a Tesla, porque a tecnologia é deles. Então, eu acho que muitos dos aprendizados que vão ser gerados, por exemplo, de carros autônomos ou algumas outras ferramentas, vão ajudar a nortear a saúde. Mas, historicamente, a saúde sempre é uma área que adota a tecnologia um pouco mais tarde. Né? Então, por isso que as pessoas estão... Isso tudo, assim, tanto o Google quanto a Amazon, você vê essas grandes as Big Techs, elas falando... A gente quer fazer um copiloto, a gente não quer substituir o médico. Porque ela não quer liability para ela. Exato. E ela também sabe que a melhor forma de abordar o ecossistema de saúde não é com a substituição. Né? É muito mais num trabalho em cooperação. E eu até acho que, eventualmente, se esse trabalho funcionar super bem, talvez as pessoas não queiram evoluir para algo super autônomo, que é o que você falou do avião. A tecnologia está lá, mas ninguém está disposto a entrar num avião que não tem piloto. E eu vou dar... mas vamos... Deixa eu dar só um exemplo para você. Eu fui no South by Southwest no ano passado e tinha um stand da Eve. A Eve é uma das maiores empresas de drones com passageiros do mundo. Ela é um spin-off da Embraer. E eu fui lá, conheci o stand deles, super legal. E aí você entra nesse drone, que é como se fosse... Imagina um táxi de drone. Você entra, cabe 4 pessoas, super legal e tal. E aí lá na frente tem um assento para um piloto. E eu perguntei para o CEO da empresa na época, para o time que estava por lá. Eu falei, mas peraí, é um drone que voa, que é controlado. Mas por que tem um assento para o piloto? O que ele faz? Não, o piloto não faz nada. Ele só monitora. É como aquelas máquinas agrícolas de colheita. Sim. A pessoa ela é capacitada e ela é treinada, mas durante o voo todo ela não faz nenhum tipo de acionamento. É mais uma tranquilidade psicológica para os passageiros que estão atrás de que tem alguém lá se porventura acontecer alguma urgência. A pessoa que está sentada sabe apertar o botão vermelho que para tudo, né? Exato. Eu entendo o que você está falando, mas assim, no limite, sei lá, se a gente olhar algumas décadas atrás, o pessoal contava hemácia no visual. Sim. Hoje em dia tá uma máquina que conta hemácia e ninguém duvida no hemograma se de fato ela contou a quantidade de hemácia corretamente ou não. Então, assim, eu acho que é uma questão também... Eu entendo que tem um aspecto de saúde, talvez a gente leve muito tempo para que a gente assimile isso, mas, cara, vem uma pressão econômica tão forte aí que vai acelerar esse processo, entendeu? Se tivesse tudo bonitinho, redondinho, o sistema tivesse funcionando, todo mundo tivesse ganhando dinheiro, não tiver... Cara, não é isso que está acontecendo, né? Sim. Então, se a gente não tivesse uma pressão por mão de obra, por mais que a gente esteja formando médico pra caramba, tem um déficit de mão de obra para saúde bizarro no mundo, a gente tem os custos aumentando e, cara, tem tecnologia disponível para isso, eu acho que a gente vai se surpreender, mas isso é meu prognóstico. Enquanto um cara de tech talvez seja mais otimista do que a realidade, mas assim, eu acho que a gente vai ver em áreas que a gente tem menos risco, então você falou, atendimento primário, de coisa, medicina familiar, um negócio mais simples, em que, sei lá, 70%, 80% dos casos eu consigo resolver com... Cara, por que não? Você trouxe um case aqui, já está acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ver isso virando mais pervasivo com o tempo. Assim. Mais um case também, uma empresa chamada Hippocratic AI, que está criando uma enfermeira AI que faz uma série de interações ali com o paciente. É um device que a pessoa tem ou no leito do hospital ou em casa, em que ela interage como se fosse um enfermeiro na vida real. Muito com esse olhar de substituição mesmo. E o racional que eles colocam é exatamente o racional que você colocou, que está 100% correto.
a força de trabalho em saúde, ela é deficitária hoje. Então, a gente precisaria de muito mais médicos ou enfermeiros para conseguir dar um atendimento de qualidade para as pessoas no mundo, tá? Então, isso é global, não é só no Brasil. Então, nesse cenário, você vai precisar de uma força de trabalho apoiando isso, né? E tecnologia para conseguir suprir essa demanda. Eu fico pensando, por exemplo, a gente teve a liberação de a gente conseguir fazer tratamentos ou atendimento de saúde mental mais rápido, né? Então, cara, por que a gente não pode substituir um terapeuta por uma IA? Essa é uma ótima provocação também. Porque, no limite, cara, custa caro a hora homem de um terapeuta, querendo ou não, né? Assim, tem um profissional capacitado, que tem treinamento, tem que ter experiência clínica e tal. Imagina se tivesse capacidade de replicar e somar o cérebro de todos os excelentes terapeutas que a gente tem numa AI, a gente replica isso. Cara, a quantidade de pessoas que precisam de atendimento e não tem acesso à saúde mental de qualidade, uma terapia de qualidade, cara, é muito grande hoje. Então, eu vejo que, puta, eu seria certamente beta tester de um terapeuta via. Aí eu vou até já prevendo alguns comentários aqui no YouTube, no podcast, né? De pessoas falando assim... Nada que absurdo! Nada vai substituir o humano. Essa mensagem é para você que está pensando isso. Imagina no cenário de uma pessoa que tem um quadro depressivo grave e está num cenário de tentativa de suicídio. A fila hoje para você conseguir marcar uma sessão presencial online com um terapeuta em plano de saúde, ela é relativamente longa. Você tem dificuldade com psicólogo, com psiquiatra, porque a força de trabalho não é suficiente para a demanda que existe de pacientes que precisam desse cuidado. Então, imagina essa pessoa que tem o seu quadro depressivo, precisa de ajuda, não consegue agendar e acaba se suicidando. Será que essa pessoa não poderia ter feito alguma avaliação, triagem ou avaliação inicial com uma AI para, pelo menos, dar um flag ali ou entender se essa pessoa está sob risco ou não? Nem que você pegue 5, 10% dessa população que perderia a vida e consiga... Cara, já é um ganho absurdo. Exatamente. De pessoas que não vão morrer e que começam um atendimento ali prévio. Até que a fila desafogue e consiga algum lugar. Eu faço terapia já há um tempo e a minha terapeuta é particular e ela não tem mais slot para encaixar ninguém. Exato. Se eu preciso fazer algum remanejamento de agenda com ela, às vezes eu tenho que furar uma semana e só ser atendido na próxima. Exatamente. Então, assim, eu vejo que, cara, a gente vai ter bastante ponto para discutir. Eu acho que a gente vai desmembrando isso depois nas discussões que foram desdobrando ao longo das postagens que a gente fizer desse conteúdo. Mas, cara, excelente. Tô com a cabeça fritando aqui. Cara, a gente tá nos minutinhos finais aqui e tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que a gente convida, que é: o que tem te animado? Eu acho que a gente já falou sobre algumas coisas que tem te animado, mas provavelmente você gostaria de focar em alguma em relação ao futuro. E o que tem te desanimado em relação ao futuro da saúde, cara? O que você fala, puta, isso daqui, cara, tá me dando muito tesão. Acho que, cara, temos que olhar pra isso daqui tá me tirando o sono positivamente. E o que tá te tirando o sono negativamente? Cara, isso aqui não tá andando, a gente tá eventualmente dando passo pra trás. Tá, vou começar pelo que me desanima, que a gente acaba numa vibe positiva. Boa, ótimo, vamos lá. Boa, o que me desanima, acho que 2 pontos. A dificuldade em conseguir encaixar a prevenção em saúde dentro da rotina do nosso sistema. Esse, para mim, tem sido um desafio grande. Eu acho que eu ouço falar isso há mais de 10, 15 anos e a gente evoluiu de forma prática muito pouco. Num trabalho integral de saúde, focado em prevenção e promoção à saúde. Isso me desanima um pouco, mas, claro, a ideia é que a gente consiga aperfeiçoar esses modelos. E o segundo ponto que me deixa um pouco angustiado é a dificuldade que a gente tem de emplacar esses novos modelos de remuneração. O sistema de saúde, ele tem algumas peculiaridades que acabam meio que puxando a gente para baixo. Isso me desanima. Uma delas, e principais, é a questão do desalinhamento de incentivos na cadeia. Então, até fazendo um parênteses, vale a pena você dar uma olhada num fenômeno chamado fenômeno Nash, que é da teoria dos jogos. Tá, eu conheço a teoria dos jogos. Aliás, o cara, belíssimo. Ele é muito bom e eu acho que ele tem uma das coisas que ele coloca é o fenômeno Nash, que é o fato de que
Isso acontece muito na saúde. Você tem um grupo de players que não se beneficiam em nada em mudar a sua estratégia atual. Então, o hospital, ele ganha por essa remuneração fixa. Quanto mais volume ele tem, mais ele recebe. Então, o objetivo dele é só ganhar mais. O objetivo da operadora é tentar, de alguma forma, controlar esse custo. E aí você fica numa briga de glosas entre operadoras e hospitais, uma briga contínua. E esses dois players, muitas vezes, não se beneficiam em nada em mudar a sua estratégia. E aí o jogo empata. Aí fica um 0-0. Um jogo de soma zero. E aí, o que me frustra muito é essa questão do modelo de remuneração. Claro, existem algumas ilhas de excelência, então existem grupos hospitalares trabalhando junto com operadoras, existem as verticalizadas, tentando olhar para um modelo em que as coisas fluam melhor. Mas esse é um desafio muito grande, a gente evoluiu muito pouco em modelo de remuneração nas últimas décadas. Você acha que a gente está num game equilibrado aqui, que a gente não está conseguindo sair? Sim, eu acho que você tem alguns pilotos, e aí eu vou trazer de novo, o Oswaldo Cruz para mim é muito referência, apesar da questão do encerramento do hospital agora, ele é um lugar referência em modelos de remuneração novos e testar coisas novas. Inclusive foi um dos primeiros hospitais a fazer parceria com a Alice, que é uma operadora dessa nova onda de health techs, que inclusive é parceiro nosso também. Mas assim, você não vê isso ganhar escala, sabe, Lucas? Isso me preocupa e às vezes me deixa um pouco desanimado também, mas é a realidade que a gente está hoje. Então vamos para a parte boa agora. Yes. O que me anima muito na saúde? Me anima muito a forma como você tem profissionais da saúde olhando para a área de gestão e inovação e querendo fazer algo diferente. Então, tradicionalmente, a saúde era um lugar em que as pessoas fazem a mesma coisa, da mesma forma, e esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer. E agora eu tenho visto uma geração, né, tanto no LinkedIn, nas redes sociais, de profissionais da saúde que querem inovar, querem fazer algo diferente, sair do status quo e querer realmente agregar valor em saúde. Isso me deixa muito animado e empolgado para escrever sobre o assunto, por exemplo. E a segunda é o uso de novas tecnologias. Não só novas tecnologias, mas a inovação. Deixa eu dar um passo atrás. A gente confunde muito inovação e tecnologia, e elas não são pares. Exato. 90% hoje... Legal você trazer esse tópico, porque é uma confusão geral da galera. O pessoal acha que a tecnologia necessariamente é coisa digital, e software e tal. Eu vou te falar uma coisa aqui. 90% da gestão em saúde feita no Brasil hoje, ela é feita em planilha de Excel. E tem muita gente fazendo um trabalho incrível em planilhas de Excel. Então, não necessariamente você precisa de um novo software, de uma nova tecnologia. O fato de você olhar para um problema e tentar endereçá-lo de uma forma diferente, você já está fazendo inovação. Esse é o primeiro ponto. Então, isso me deixa empolgado de começar a ver pessoas querendo fazer diferente. O segundo é o uso de tecnologias. Por exemplo, a IA generativa ou outros modelos de machine learning que, com os avanços que a gente teve nos últimos anos, vão, acho que, desbloquear muita coisa diferente e vão possibilitar um pouco do que a gente falou, a forma como o médico faz a consulta, como ele interage, como ele faz a burocracia no seu dia a dia, o paciente poder se autosservir e poder ter algumas interações também autônomas, focadas em educação e saúde, focadas em aprendizado. Então, eu estou muito animado com o caminho que a tecnologia está tomando na área da saúde. Então, são os principais. Cara, muito bom. E é uma coisa que eu sempre reflito quando a gente está conversando aqui no podcast, é que a gente fala muito, e eu acho que eu queria fazer esse gancho aqui para a galera, a gente fala muito sobre o que está acontecendo na divisa entre o sistema de saúde e o paciente, o usuário. E existe uma quantidade absurda de processos, de negócios e de coisas que estão acontecendo nessa cadeia para que o atendimento aconteça ali na ponta, né? Na Nexto a gente trabalha meio que no back-office da saúde. Então, assim, a gente atua em processos que são estruturantes para garantir que no momento que o médico fez um diagnóstico e que ele prescreve para o paciente uma determinada droga, que essa droga esteja em condições de uso, que ela tenha sido armazenada da forma correta e que toda a cadeia de distribuição tenha sido... Então, assim, é muito legal para a galera olhar que as inovações estão acontecendo em todos os elos da cadeia da saúde, né? E eu concordo com você
nesse ponto de que a gente tem visto também não só os profissionais da saúde que estão na atuação da operação de saúde do dia a dia, mas também os agentes reguladores, e a Anvisa, ela tem feito um papel assim, bastante importante mais recentemente de olhar e atualizar as normas e ver de que forma ela pode contribuir para que, óbvio, de forma cadenciada, organizada e respeitando a capacidade de financiamento que o setor de saúde tem, para que também os players comecem a adotar melhores práticas e, eventualmente, isso pode vir por meio de uma tecnologia digital ou não, mas para contribuir para o desfecho, para a entrega de valor na saúde, né? Então, assim, então acho que é muito legal, eu queria contribuir com essa teu encerramento, de tipo, olhar também que, cara, tem muita tecnologia importante que está acontecendo, muita inovação importante que está acontecendo em processo, na cadeia, para que a gente entregue melhor saúde na ponta, né? E eu acho que esse trabalho da gente poder colaborar, e eu acho que um dos papéis que a gente tem aqui no podcast é a gente trazer pessoas em posições na cadeia bem diferentes, para a gente poder discutir em alto nível o que está sendo feito e aí disseminar um pouco das ideias e das melhores práticas aqui, para que a galera que está ouvindo possa, de alguma forma, ser provocada e falar, cara, será que o que eu estou fazendo aqui poderia ser de alguma forma diferente? Pelo menos se movimentar um pouco na cadeira, pesquisar, estudar um pouco mais e testar, botar a mão na massa e fazer coisa diferente, coisa nova. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas no limite você não está no mesmo lugar sempre, né? Então, Thiagão, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi excelente o papo. A gente vai continuar depois aqui no café. E vocês continuam com a gente aí nas redes sociais. A gente bate um papo e continua desdobrando os temas daqui nos comentários e nas trocas de informações que a gente tiver na sequência. Certo? Boa. Obrigadão, Lucas. Valeu por ter me chamado, pelo convite. Você que assistiu, acompanhou a gente aí durante 1 hora. Não é fácil, né? Ouvir a gente falando durante 60 minutos. Obrigado pela presença de todos e até a próxima aí. Valeu. Obrigadão. Um abraço.